E aí, torcedor santista? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e notícias quentinhas para você. Antes de começar, inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é essencial para você não perder nenhuma novidade do Peixão. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Um vídeo que circulou entre torcedores na última semana mostrou Rony desembarcando na Vila Belmiro com semblante firme e palavras carregadas de emoção. O atacante, recém-chegado ao Santos, não hesitou em relembrar um episódio marcante de sua vida, o dia em que foi reprovado em uma peneira organizada pelo clube no Pará. Para muitos, seria apenas uma lembrança amarga, mas para ele tornou-se combustível para uma trajetória de superação que agora culmina em vestir a camisa alvinegra. Rony contou que naquela época já sonhava em ser jogador, mas foi a ascensão meteórica de Neymar que lhe deu coragem para acreditar que o impossível poderia se tornar realidade. O craque santista, ainda despontando para o mundo, serviu como espelho para centenas de jovens, entre eles, estava o garoto que hoje retorna ao clube com a missão de escrever sua própria história. O atacante não escondeu a admiração pelo camisa 10. Para ele, dividir o vestiário com Neymar é mais do que um privilégio, é a concretização de um sonho que parecia distante quando ainda treinava em campos improvisados no interior paraense. Embora não tenha a chance de atuar ao lado do ídolo no clássico contra o São Paulo, Rony deixou claro que cada minuto no Santos será vivido como se fosse uma final. Ao recordar o teste que não passou, Rony foi enfático ao dizer que aquele momento não o derrubou, mas sim o fortaleceu. Ele viu na rejeição uma oportunidade de se reinventar e continuar lutando. Foi por causa dele que eu insisti, afirmou, referindo-se a Neymar. Essa insistência moldou sua mentalidade e o fez acreditar que a persistência é tão importante quanto o talento. Nos primeiros dias em Santos, Rony já sentiu o peso da camisa e o carinho da torcida. Mesmo hospedado em um hotel, relatou que os encontros casuais com torcedores em restaurantes e ruas da cidade foram suficientes para fazê-lo sentir-se acolhido. Esse contato imediato com o público santista deu-lhe confiança e reforçou a sensação de que está no lugar certo para viver uma nova fase da carreira. O atacante revelou que conversas com antigos companheiros tiveram papel decisivo em sua escolha. Mike, Zé Rafael e Gabriel Menino foram vozes que ecoaram em sua mente, destacando o ambiente positivo e a paixão da torcida santista. Essas recomendações, somadas ao projeto apresentado por Alexandre Matos, convenceram Rony de que o Santos seria o palco ideal para sua entrega total. O projeto, segundo ele, é ambicioso e capaz de recolocar o clube em posição de destaque. Rony acredita que este será um ano abençoado, com conquistas que marcarão a história recente do Peixe. Sua confiança não é apenas discurso, é a convicção de quem já enfrentou obstáculos e agora vê na oportunidade a chance de transformar esforço em vitórias. A missão de substituir Guilherme, artilheiro das últimas 2 temporadas, é desafiadora. Rony não promete números, mas garante entrega. Para ele, mais importante do que ser o goleador é fazer com que o torcedor saia do estádio feliz. Essa promessa de dedicação extrema, de sair quebrado se for preciso, tornou-se um mantra que já conquistou a confiança de muitos santistas. O atacante sabe que a camisa 11 carrega responsabilidade e expectativa. Guilherme deixou marcas importantes, mas Rony prefere não se comparar. Ele quer construir sua própria identidade dentro do clube, mostrando que cada partida será encarada como uma batalha em que o suor e a determinação falarão mais alto do que estatísticas. Em meio às declarações, uma promessa arrancou risos e curiosidade: o gol de bicicleta. Rony afirmou que essa jogada é sua especialidade e que pode garantir ao torcedor momentos de pura emoção. A confiança com que falou sobre o lance mostra que, além de entrega, ele também traz ousadia e talento para encantar a Vila Belmiro. O impacto de suas palavras foi imediato. Torcedores passaram a comentar nas redes sociais sobre a postura firme do jogador, destacando que sua sinceridade e humildade são traços que combinam com a tradição santista. A expectativa é que Rony se torne não apenas um reforço, mas um símbolo de dedicação e superação. A história de Rony é marcada por derrotas que se transformaram em vitórias. Ser reprovado em um teste poderia ter encerrado seu sonho, mas ele escolheu persistir. Agora, ao vestir a camisa do Santos, ele mostra que cada obstáculo foi apenas um degrau para chegar até aqui.
Essa narrativa de resiliência é o que mantém o público atento e curioso sobre seus próximos passos. O Santos, por sua vez, aposta que essa mentalidade será fundamental para o elenco. Em um momento em que o clube busca retomar protagonismo, ter um jogador disposto a se sacrificar em campo é um diferencial que pode contagiar todo o grupo. Rony não promete títulos, mas promete luta, e isso já é suficiente para reacender a chama da esperança. Mais do que um reforço, Rony representa uma mensagem: há de que sonhos podem ser adiados, mas nunca devem ser abandonados. Sua trajetória inspira jovens que ainda buscam espaço no futebol e reforça a ideia de que a persistência é capaz de transformar destinos. Para o torcedor santista, cada palavra do atacante é um convite para acreditar que o futuro pode ser brilhante. Fala, torcedor do Peixe! Antes de seguir com as notícias, aproveitamos para te convidar a se inscrever no canal e deixar seu like. Assim, você fica por dentro de tudo o que acontece no Santos com exclusividade. Vamos lá, continuar com as novidades. Um vídeo curto, mas explosivo, começou a circular nas redes sociais e rapidamente se tornou o centro das atenções no universo esportivo. Nele, Gabriel Menino, meio-campista conhecido por sua versatilidade e talento, aparece em tom firme e emocionado, anunciando sua saída do Santos. A frase que ecoou como um trovão entre os torcedores foi direta: "Não me valorizam aqui." Bastou esse trecho para incendiar discussões, teorias e uma onda de repercussão que não dá sinais de arrefecer. A notícia caiu como uma bomba no ambiente santista. Gabriel Menino, que havia chegado ao clube com status de reforço de peso, agora se despede em meio a polêmicas e sentimentos de frustração. O vídeo, divulgado sem aviso prévio, pegou todos de surpresa e deixou claro que sua decisão não foi apenas técnica, mas emocional, marcada por um descontentamento profundo com a forma como vinha sendo tratado. Torcedores do Santos reagiram imediatamente. Muitos se disseram traídos, outros lamentaram a perda de um jogador que poderia ser peça-chave na reconstrução do time. Nas redes sociais, a frase "não me valorizam aqui" virou hashtag e foi repetida milhares de vezes, transformando-se em símbolo da crise de relacionamento entre jogador e clube. A diretoria santista, até o momento, não apresentou uma resposta oficial. O silêncio apenas alimenta a curiosidade e dá margem para interpretações diversas. Estaria o clube tentando negociar uma saída discreta? Ou aguardando o momento certo para se pronunciar e evitar maiores danos à sua imagem? Gabriel Menino, por sua vez, parece ter escolhido o caminho da transparência direta. Ao expor sua insatisfação publicamente, ele não apenas anunciou sua saída, mas também lançou luz sobre problemas internos que, até então, permaneciam nos bastidores. Essa atitude corajosa, embora polêmica, reforça sua personalidade firme e determinada. A repercussão não se limitou ao Santos. Clubes rivais e jornalistas esportivos rapidamente começaram a especular sobre o futuro do jogador. Qual será seu próximo destino? Estaria ele já em negociações avançadas com outro clube? A ausência de detalhes concretos apenas aumenta o suspense e mantém o público ávido por novidades. No campo esportivo, a saída de Gabriel Menino representa uma perda significativa para o Santos. Sua capacidade de atuar em diferentes posições do meio-campo e sua energia em campo eram vistas como trunfos importantes. Agora, o clube terá de repensar sua estratégia e buscar alternativas para preencher essa lacuna. A torcida santista, conhecida por sua paixão intensa, não escondeu a decepção. Muitos lembraram que Gabriel Menino havia sido recebido com entusiasmo e esperança, e que sua saída abrupta deixa um gosto amargo. O sentimento de luto esportivo se mistura à indignação, criando um clima de tensão que pode se estender por semanas. A imprensa esportiva nacional dedicou programas inteiros para discutir o episódio. Comentaristas se dividiram entre aqueles que criticam a postura do jogador, acusando-o de falta de profissionalismo, e os que defendem sua coragem em expor a realidade de um ambiente que, segundo ele, não o valorizava. O debate se tornou multifacetado e reflete a complexidade da relação entre atletas e clubes. Nas redes sociais, memes e montagens proliferaram. Alguns torcedores ironizaram a situação, enquanto outros criaram campanhas pedindo maior valorização dos jogadores que vestem a camisa santista. O episódio, além de esportivo,
tornou-se cultural, refletindo a forma como o futebol é capaz de mobilizar emoções coletivas. Ex-jogadores e ídolos históricos também se manifestaram. Alguns destacaram que o Santos precisa rever sua política de valorização de atletas, enquanto outros lembraram que o clube já enfrentou crises semelhantes e conseguiu se reerguer. Essas declarações reforçam a ideia de que o episódio é mais um capítulo na longa história de altos e baixos do alvinegro praiano. No mercado da bola, a saída de Gabriel Menino abre espaço para especulações intensas. Clubes brasileiros e até estrangeiros podem se interessar por seu talento, e sua declaração pública de insatisfação pode acelerar negociações. O jogador, ao se posicionar de forma tão clara, demonstra que está pronto para novos desafios. O impacto econômico também não pode ser ignorado. A perda de um jogador de destaque pode afetar a imagem do Santos perante patrocinadores e investidores. Ao mesmo tempo, a possível chegada de Gabriel Menino a outro clube pode gerar ganhos significativos para quem souber aproveitar sua visibilidade e talento. A rivalidade entre clubes brasileiros ganhou um novo ingrediente. Torcedores rivais celebraram a crise santista como se fosse uma vitória dentro de campo, enquanto santistas se mobilizam para exigir mudanças internas. O episódio reforça como o futebol é capaz de transformar cada detalhe em espetáculo. Enquanto isso, Gabriel Menino mantém um mistério sobre seu futuro. O vídeo foi claro quanto à sua saída, mas não revelou qual será seu próximo destino. Essa ausência de informações concretas mantém o público em suspense e garante que o assunto continue dominando as manchetes. A frase "não me valorizam aqui" já entrou para a memória coletiva dos torcedores. Mais do que uma declaração, ela se tornou símbolo de um momento de ruptura e de um alerta para a necessidade de mudanças no ambiente esportivo. O impacto emocional é profundo e dificilmente será esquecido. O Santos, por sua vez, enfrenta agora o desafio de reconstruir sua imagem e sua relação com a torcida. A saída de Gabriel Menino não é apenas uma perda técnica, mas também simbólica, que expõe fragilidades internas e exige respostas rápidas e eficazes. Torcedores mais apaixonados já organizam protestos virtuais e prometem pressionar a diretoria por maior valorização dos jogadores. O clima é de tensão, e cada minuto sem explicações aumenta a sensação de abandono. O episódio, longe de ser apenas esportivo, tornou-se político e institucional. A imprensa internacional também repercutiu o caso, destacando a intensidade da reação da torcida santista. Para muitos estrangeiros, o episódio é prova da paixão incomparável que os brasileiros têm pelo futebol, capaz de transformar qualquer notícia em um evento de proporções gigantescas. No fim das contas, Gabriel Menino não apenas anunciou sua saída do Santos, ele escreveu um capítulo marcante na história recente do futebol brasileiro. Sua frase ressoa como um grito de independência e como um lembrete de que, no esporte, a valorização vai muito além do campo. O episódio, envolto em mistério e emoção, já se consolidou como um dos mais impactantes da temporada. A repercussão da saída de Gabriel Menino do Santos, acompanhada da frase contundente "não me valorizam aqui", continua reverberando em todos os cantos do futebol brasileiro. O impacto da declaração foi tão forte que, mesmo dias após o anúncio, programas esportivos, rádios e jornais ainda dedicam espaço para analisar o episódio. A sensação é de que não se trata apenas de uma transferência, mas de um marco simbólico que expõe fragilidades na relação entre clubes e jogadores. Nas redes sociais, a comoção permanece intensa. Torcedores santistas seguem divididos entre aqueles que lamentam profundamente a perda de um jogador talentoso e os que criticam sua postura pública. A frase dita por Gabriel Menino virou bordão e é repetida em debates virtuais, memes e até em protestos organizados por grupos de torcedores que exigem maior valorização dos atletas que vestem a camisa do clube. A imprensa esportiva nacional e internacional continua repercutindo o caso. Veículos estrangeiros destacaram a coragem do jogador em expor sua insatisfação de forma tão direta, algo pouco comum no futebol mundial. Essa tensão internacional reforça a ideia de que o episódio ultrapassou fronteiras e se tornou um exemplo da intensidade emocional que caracteriza o futebol brasileiro. No ambiente interno do Santos, a pressão sobre a diretoria aumentou consideravelmente. Conselheiros e dirigentes foram cobrados por sócios e torcedores a dar explicações sobre como permitiram que a situação chegasse a esse ponto. A ausência de respostas claras apenas alimenta a sensação de crise institucional,
colocando em xeque a gestão do clube. Torcedores rivais, por sua vez, aproveitaram o momento para provocar os santistas. Em jogos e nas redes sociais, frases irônicas sobre a saída de Gabriel Menino se multiplicaram, reforçando a rivalidade e transformando o episódio em combustível para provocações. Ainda assim, muitos reconheceram o talento do jogador e especulam sobre qual clube será seu próximo destino. Ex-jogadores e ídolos históricos do Santos também se manifestaram. Alguns defenderam Gabriel Menino, afirmando que o clube realmente precisa rever sua política de valorização de atletas. Outros, mais críticos, disseram que o jogador poderia ter resolvido suas insatisfações internamente, sem expor o clube de forma tão pública. Essas opiniões divergentes mostram como o episódio dividiu até mesmo aqueles que já fizeram parte da história santista. No mercado da bola, a saída de Gabriel Menino abriu espaço para intensas especulações. Clubes brasileiros e estrangeiros já são apontados como possíveis destinos, e empresários do futebol enxergam na situação uma oportunidade de negócio. O jogador, ao se posicionar de forma tão clara, demonstrou estar pronto para novos desafios, o que aumenta seu valor no mercado. A repercussão também atingiu o campo econômico. Patrocinadores e parceiros comerciais do Santos acompanham com atenção o desenrolar da crise, preocupados com o impacto que a saída de um jogador de destaque pode ter na imagem do clube. Alguns chegaram a suspender campanhas publicitárias até que a situação seja esclarecida, evidenciando como o episódio extrapola o campo esportivo. Entre os torcedores mais apaixonados, a saída de Gabriel Menino foi sentida como uma verdadeira perda emocional. Muitos afirmam que o jogador representava esperança em um momento de reconstrução do time, e sua partida deixa um vazio difícil de preencher. Esse sentimento de luto esportivo reforça a intensidade da relação entre clube e torcida. Por fim, a repercussão da frase "não me valorizam aqui" consolidou-se como um fenômeno cultural. Mais do que uma declaração, ela se tornou símbolo de um momento de ruptura e de alerta para o futebol brasileiro. O episódio mostrou que os jogadores, cada vez mais conscientes de seu valor, não hesitam em expor suas insatisfações. E o Santos, agora, terá de lidar não apenas com a perda de um atleta, mas com a necessidade de reconstruir sua imagem diante de uma torcida que exige respeito e valorização. Aqui no nosso canal, trazemos notícias fresquinhas do Santos todos os dias. Inscreva-se no canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas sobre o nosso peixão. E não esqueça de compartilhar sua opinião sobre essa notícia nos comentários, ela é muito importante para o Santos. Até o próximo vídeo.